Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje sábado, dia 16 de dezembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 10 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à missão Palavra e Oração. Aqui é Paulo Barbosa. E como eu sempre gosto de falar, e é uma verdade, é uma alegria muito grande poder todos os dias, através dessa missão, trazer o Evangelho, a pregação da Palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor por cada testemunho. Eu louvo ao Senhor pela vida de todos vocês, pelo crescimento do nosso canal de evangelização. Tudo isso é fruto da graça de Deus que tem agido através de cada um de vocês, que compartilham, que espalham essa palavra e que me ajudam para que o nome do Senhor seja cada dia mais adorado, glorificado e exaltado. O Evangelho de hoje vai nos falar mais uma vez sobre João Batista, quando Jesus vai falar com os discípulos, respondendo a uma pergunta. Quando eles perguntam por que os mestres da lei diziam que Elias devia vir primeiro. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento, um grande profeta, e que teve um papel muito importante na história do povo de Israel, e é um grande testemunho também para cada um de nós. E eu gosto muito de refletir sobre os profetas, e eu queria hoje, nesse tempo do advento, que nós pudéssemos nos aprofundar sobre isso. Irmãos, o quanto nós precisamos hoje de pedir ao Senhor que possa fazer de nós profetas. Os profetas no Antigo Testamento eram aqueles que falavam em nome do Senhor. Eram a voz de Deus para o povo. E os profetas, eles tinham algo muito peculiar. Eles falavam aquilo que o Senhor mandava que eles falassem. Fosse uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, mas também palavras de repreensão. Eram homens que tinham o respeito do povo, porque os profetas falavam em nome de Deus. Mas eram homens também que sofriam muita perseguição por parte daqueles que não queriam obedecer a Deus, que não queriam servir a Deus, que não queriam deixar o Senhor ser o Deus daquele povo. E os profetas, eles tinham comunhão com Deus, a ponto do Senhor falar abertamente com eles e mandar que eles fossem transmitir ao povo a mensagem. E se nós pegarmos a história do profeta Elias, tem uma passagem maravilhosa de Elias e os profetas de Baal. Tem passagens maravilhosas que vão mostrar o poder de Deus na vida de Elias. Mas todos os profetas receberam a graça de Deus porque eles eram fiéis a Deus. Eles eram fiéis. Eles não tinham medo de falar a verdade.
Eles não tinham medo de denunciar o erro. Eles não tinham medo de falar aquilo que o Senhor mandava que eles falassem. E João Batista foi o último dos profetas. João Batista, ele encerra o Antigo Testamento e ele abre o Novo Testamento. E por isso, então, quando os discípulos perguntaram, Jesus falava: Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Porque João Batista, ele assumiu esse protagonismo de profeta. O profeta que fala a verdade, que mexe com as feridas, que aponta o erro, mas principalmente que aponta para a salvação, para a mudança de vida. E é por isso que nós precisamos muito de verdadeiros profetas no tempo de hoje. De homens, de mulheres, de servos de Deus, que vivam esse relacionamento com Deus, que possam escutar o Senhor e possam trazer uma mensagem verdadeira, possam trazer uma mensagem fiel, de acordo com a palavra de Deus. Se nós pegarmos a história dos profetas, como Elias, Eliseu, Isaías, tantos outros, nós vamos ver características que se parecem muito com cada um de nós, na humildade, na simplicidade, as escolhas que o Senhor sempre fez, as escolhas, o chamado do Senhor, sempre e na maioria das vezes foram de pessoas comuns, mas de pessoas que tinham sede de Deus, de pessoas que não se conformavam com o pecado, de pessoas que não aceitavam as pessoas irem abandonando a Deus e queriam reconduzi-los. Por isso eram usados por Deus. Por isso foram criando relacionamento com Deus, irmãos. E nós precisamos olhar o exemplo, olhar a vida dos profetas, desejar o poder de Deus, mas estarmos dispostos a ser fiéis e obedientes a Ele até o fim, mesmo que custe a própria vida, como a vida de muitos profetas, como a vida dos apóstolos, dos mártires e dos santos de Deus. Os profetas, eles sempre tiveram essa missão de preparar as pessoas para o encontro com Deus. O Senhor os enviava à frente, assim como enviou aqueles 72 discípulos. E essa hoje continua sendo a nossa missão. Nós precisamos ser profetas no mundo de hoje. No catecismo da nossa igreja, no parágrafo 2582, vai dizer: Elias é o pai dos profetas. Ele é o pai dos profetas da geração dos que procuram a Deus, dos que buscam a sua face, o seu nome. O Senhor é o meu Deus. Anuncia o clamor do povo em resposta à sua oração no Monte Carmelo. São Tiago nos remete a Elias para nos levar à oração. E vai dizer: a oração fervorosa do justo tem grande poder. Já São João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para lhe preparar o caminho. Profeta do Altíssimo. Ele supera todos os profetas. Ele é o último, inaugura o Evangelho. Ele saúda a vinda de Cristo desde o seio de sua mãe e encontra sua alegria em ser o amigo do esposo, que designa como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precedendo Jesus, com o espírito e o poder de Elias, dá-lhe testemunho por sua pregação, seu batismo de conversão e, finalmente, seu martírio. João é mais que um profeta. Nele, o Espírito Santo conclui a tarefa de falar pelos profetas. João Batista então encerra o ciclo dos profetas inaugurado por Elias.
anuncia a iminência da consolação de Israel. É a voz do Consolador que vem. Como fará o Espírito da verdade? Ele vem como testemunha, para dar testemunho da luz. Aos olhos de João Batista, o Espírito realiza sim as pesquisas dos profetas e o desejo dos anjos. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E ainda no catecismo vai dizer que os leigos, que somos nós, os batizados, realizam a sua missão profética também pela evangelização, isto é, pelo anúncio de Cristo, concretizado no testemunho da vida e na palavra. Para os leigos, essa ação evangelizadora adquire um caráter específico e uma particular eficácia, por se realizar nas condições ordinárias da vida secular. Este apostolado não consiste só no testemunho de vida. O verdadeiro apóstolo procura todas as ocasiões de anunciar Cristo pela palavra, tanto aos não crentes como aos fiéis. Meus irmãos, olha o grande ensinamento da igreja para cada um de nós. Todos, sem exceção, nós temos uma missão profética de anunciar Jesus. E anunciar Jesus para todos. E anunciar Jesus do jeito que ele é. As pessoas precisam conhecer Jesus de verdade. Como nós já meditamos algumas vezes. Conhecer Jesus é diferente de ouvir falar dele. Conhecer Jesus é vê-lo, é senti-lo e não somente ouvir. E esse desejo de conhecer Jesus, ele se dá à medida que cada um de nós assumimos o nosso chamado, a nossa missão profética de evangelizar, de testemunhar Jesus, de falar de Jesus e de mostrar para as pessoas quem ele é de verdade. E nós precisamos apresentar Jesus como ele é. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada e proclamada na sua essência e na sua verdade, porque só a verdade liberta. Quem não gostava dos profetas eram aqueles que estavam em pecado e que não queriam mudar de vida. Quem não gosta da luz de Deus é aqueles que estão escolhendo viver nas trevas. Mas aquele que deseja a verdade, quando ele ouve a verdade, quando ele ouve o chamado, o coração dele se aquece. E existem muitas pessoas que ainda estão à beira do caminho, desejosas de Deus. E nesse tempo do advento, nós somos chamados a colaborar nessa missão, para que as pessoas possam esperar o Senhor, a começar de dentro do seu coração, a fazer da sua vida esse presépio. E através do testemunho, da pregação, as pessoas vão entender o verdadeiro sentido desse tempo do advento, vão entender o verdadeiro sentido do Natal, vão olhar para suas próprias vidas e enxergarem que nós nascemos para a eternidade. Irmãos, o quanto é importante as pessoas ouvirem essa verdade do céu, da eternidade. As pessoas ouvirem sobre Jesus, sobre a sua primeira vinda nesse Natal e sobre a segunda vinda, quando ele virá e levará consigo aqueles que foram fiéis até o fim. A verdade precisa ser proclamada. É por isso que nós precisamos de profetas. E eu quero dizer para vocês hoje, a começar de mim,
Não tenhamos medo de ser de Deus. Não tenhamos medo de testemunhar Jesus. Não tenhamos medo de pregar a sua palavra. Não tenhamos medo de mostrar para as pessoas a nossa identidade, de assumirmos a nossa identidade de cristãos, de católicos, de batizados. Acabou o tempo das pessoas dizerem que eram católicos da boca para fora, mas nós temos que carregar no nosso coração essa dádiva e essa grande responsabilidade. Porque aquele que é católico, que é batizado, aquele que é cristão, tem um chamado, tem um propósito na sua vida. O nosso propósito é fazer com que o Senhor seja amado, glorificado. É fazer com que as pessoas entendam o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da nossa existência e o porquê Jesus veio a esse mundo. E porquê um dia ele vai voltar. E as pessoas precisam saber disso. Ele vai voltar. A Bíblia diz que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu creio que é a festa no céu também quando cada um de nós assumimos o nosso chamado, renunciamos o medo e vamos ao encontro das pessoas, levando as pessoas para Jesus. Não há nada mais importante nesse mundo do que nós sermos esses instrumentos de Deus para a conversão, para a transformação de vida, para a restauração do povo de Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, o Evangelho de hoje vai nos falar desses dois grandes profetas, desses dois grandes homens de Deus, que marcaram a história e que são um grande testemunho para nós. Mas nós, Senhor, não podemos simplesmente ficar admirando e achando bonito o que o Senhor fez através deles. Nós precisamos entender também, Senhor, que nós somos chamados para ser profetas. Profetas desse tempo, Senhor. Assim como a igreja nos ensina, nós sermos profeta desse tempo, de sermos seus instrumentos, Senhor. De sermos instrumento de pregação, de salvação, de conversão na vida dos outros. Sim, Senhor. Mais uma vez eu te peço, tira o medo, tira a timidez, a falta de coragem e dai-nos o poder do Espírito Santo para que em seu nome possamos anunciar a verdade. Verdade que liberta, que restaura e que muda vidas. Fica conosco, Senhor, e sopra sobre nós mais uma vez o sopro do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.